E este é o segundo tempo das notícias da aviação de hoje, dia 8/12 de 2022. Essas notícias são do site Aeroin, e se você quer lê-las, leia em aeroin.net, o maior site de informações aeronáuticas do Brasil. Todas as notícias você vai ver depois da vinheta. Mas, antes, eu quero deixar só a imagem que eu fiquei devendo do vídeo anterior do A330 mais vermelho do mundo. Bora lá! Então já quero começar esse vídeo com uma notícia interessante. Após gato, agora um cão foi achado dentro da bagagem de mão em aeroporto dos Estados Unidos. Vamos lá. Mais um caso curioso ganhou as redes sociais essa semana depois que um cachorro foi encontrado dentro de uma bagagem de mão enviada acidentalmente através do raio-x do aeroporto dos Estados Unidos. Essa semana já tinha acontecido um episódio semelhante com um gato, em que o gato foi achado vivo no raio-x. E das duas formas a TSA agiu de uma forma decente, procurou orientar o passageiro e tal. Isso é interessante, tá? Isso é interessante porque foi explicado tudo, tá? Não tenho o que explicar. A TSA orientou o passageiro qual seria o modo correto de embarcar o animal, o pet no caso, e transcorreu bem, virou notícia. Eu vou até colocar imagens, tanto da imagem do raio-x quanto da publicação da TSA. É interessante, somente isso. O icônico avião Sofia será imortalizado e ele vai ser aberto ao público num museu nos Estados Unidos, tá? A notícia é a seguinte: a aeronave Boeing 747SP do Observatório Estratosférico de Astronomia Infravermelha, SOFIA, da NASA, agora aposentada, encontrará um lar permanente no Pima Air and Space Museum em Tucson, Arizona. Espera-se que o avião faça o seu voo final do Armstrong Flight Research Center da NASA, em Palmdale, Califórnia, até o seu dia 13 de dezembro, na próxima terça-feira. E assim, a NASA adotou padrões para o descarte correto dos excedentes, porque existe uma regra americana para descarte excedente militar e civil governamental. Foi feito um amplo trabalho, e esse PIMA, ele é um museu que não é só um museu, ele tem um conjunto de hangares, ele tem um centro próprio de restauração de aeronaves para que elas sejam colocadas em condições de serem expostas, mais ou menos como se fosse o projeto do Museu TAM, o antigo Asas de um Sonho, só que numa versão muito maior e muito mais bem aprimorada. É uma maravilha. Eu espero um dia ter a oportunidade de visitar tanto o museu quanto conhecer o Sofia por dentro. Para quem não sabe, o Sofia é um 747SP modificado pela NASA e pela Agência Aeroespacial, se eu não me engano, alemã. E ele está chegando no seu fim de carreira e, se Deus quiser, vai dar tudo certo e a gente ainda vai ver ele por muito tempo no museu, tá certo? Centro de Instrução e Adestramento Aeronaval da Marinha do Brasil recebe simulador de voo do caça AF-1 Bravo da própria Marinha. Segundo a notícia, a Marinha do Brasil informa que o Centro de Instrução e Adestramento Aeronaval Almirante José Maria do Amaral Oliveira, o CIAN, recebeu no dia 25 de novembro o simulador de voo de asa fixa das aeronaves AF-1 Bravo, que é o Skyhawk. Esse simulador novo, ele foi desenvolvido pela Embraer e proporciona treinamento eficiente a pilotos iniciantes e experientes, incluindo adaptação de cockpit, procedimentos normais, procedimentos de emergência, pouso e decolagem, coordenação de manobras básicas de voo, comunicação, navegação visual, navegação por instrumentos e sistema de armamento. É mais um avanço que a Marinha do Brasil está conseguindo. Em outros vídeos eu já falei sobre a combinação de trabalho
de Marinha, Embraer, de organizações da nossa área militar com a Embraer e com outras empresas de tecnologia para desenvolvimento de novas tecnologias, para desenvolvimento de novas metodologias de trabalho e também para ampliação de treinamento e segurança. Ponto para a Marinha, ponto para a Embraer. Acho que é mais uma iniciativa que está de parabéns. E essa aqui para mim é a notícia mais importante da data de hoje, porque é uma notícia que é tátil, vocês vão poder senti-la. Seguinte, decola para o Brasil o segundo exemplar do maior avião da Azul Linhas Aéreas. Essa notícia é do Aeroin, aliás, todas as notícias aqui são do Aeroin, tá? E eu vou deixar link na descrição, um processo que eu preciso passar a fazer é deixar link na descrição dessas notícias e possivelmente imagens, direitos de imagens, tudo relacionado a isso. Mas vamos para a notícia. Acaba de decolar rumo ao Brasil nesse início da tarde de quinta-feira, 8 de dezembro, o segundo exemplar do maior modelo de avião da frota das Azul Linhas Aéreas, o A350-900. O jato, registrado sob a matrícula provisória Fox, Whisky Tango Alpha Kilo e de número de fabricação MSN, no caso 124, havia voado de Abu Dhabi para Tarbes, na França, no final de novembro, já com a pintura completa da Companhia Aérea Brasileira, dando indícios de que não demoraria muito para estar pronto para entrega. Agora o momento de chegada de mais um jato para Azul chegou, tá? Essa aeronave ela decolou às 13h40 de hoje, horário de Brasília, de Tarbes, como pode ser visto no vídeo que está no canal do Aeroin, correto? Tá previsto, tá? A partida foi vista, tudo, vai ser captado pelo Radar Box, pelo Flight Radar. E a chegada no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, está prevista por volta da meia-noite de hoje. Eu não sei precisar se no aeroporto de Confins tem algum sistema de câmeras ao vivo, mas se tiver, eu vou procurar e vou deixar link na descrição, tá? De futura matrícula brasileira, Papa Romeo Alfa Oscar Whisky, a aeronave faz parte da encomenda original feita pela Azul anos atrás, que acabou sendo suspensa e depois reativada. Neste meio tempo, o jato já voou pela Hong Kong Airlines do grupo HNA, que inclusive era ex-acionista da Azul. Ele vem com 334 assentos, sendo 301 na classe econômica e 33 assentos na classe executiva, que são aqueles assentos cama da Azul. Ele já vai se juntar pro Papa Romeo Alfa Oscar Yankee, que já chegou há algumas semanas, e em breve vão começar os voos internacionais da Azul, que já são destinados de Viracopos para Orlando. Essa é uma notícia bastante importante que vai ser bom acompanhar. Relatório de obras no aeroporto de Fernando de Noronha é apresentado, mas a ANAC pede mais informações. Vamos à notícia. Após o fim da obra emergencial de recuperação da pista do aeroporto de Fernando de Noronha, no último dia 30 de novembro, a Agência Nacional de Aviação Civil recebeu na sua sede em Brasília os representantes do governo de Pernambuco. Na última terça-feira, 6, a comissão apresentou um relatório detalhando as intervenções feitas no aeroporto. No entanto, no dia seguinte, a agência pediu informações complementares, postergando a liberação das operações com aeronaves a jato no aeroporto suspensas desde o dia 12 de outubro. Vamos lá. Não é segredo para ninguém que aeroporto estatal no Brasil é abandonado. Sempre foi assim. A gente não costuma aprender com os nossos dissabores na aviação. Haja visto o apagão aéreo de 2007, de 2006 e 2007, que acabou culminando com o acidente do Gol com do 737-800 da Gol com Legacy e do A320 da TAM aqui em Congonhas. Eu prefiro não comentar sobre a atuação política no Brasil, porque em todos os canais, inclusive no meu, vai aparecer gente que defende o Estado ser controlador de tudo, e para mim isso não funciona, principalmente na aviação, porque a gente já tem experiências dolorosas demais para isso. Ponto para a ANAC, eu acho que precisa mesmo de todas as informações possíveis e disponíveis, porque segurança na aviação não pode ser relegada. A gente precisa parar de fazer as coisas pela metade. Simples assim.
E para quem gosta de pinturas especiais, essa é uma notícia bastante interessante. TAM entrega a Azul Conecta, o mais novo avião de pintura colorida a voar em breve pelo Brasil. A TAM Aviação Executiva, a TAM AE, informa nesta quinta-feira, 8 de dezembro, que concluiu mais um trabalho de pintura personalizada em uma aeronave, dessa vez em um modelo Cessna Grand Caravel 208, que foi entregue na quarta-feira 7 para a Azul Conecta, empresa regional da Azul Linhas Aéreas. A aeronave, como mostrado pelo site do Aeroin no último sábado, ela ganhou uma pintura exclusiva que faz parte do projeto Rota das Emoções da Azul. Eu vou tentar colocar a imagem no vídeo e deixar também as informações referentes a essa aeronave disponíveis. O que eu posso dizer é que o Papa Romeo Charlie Romeo Fox ficou lindo. É uma coisa assim exuberante, como é uma marca da Azul, como foi uma marca da TAM no passado com os Fokker 100 e também com os A320. Tem uma pintura magnífica do Rio, do filme Rio. Enfim, esse vídeo não é patrocinado, mas eu tenho que falar, tá? Mas essa pintura da Azul Conecta, ela é incrível, eu adorei. Vou deixar a imagem se possível. E aí, então nós vamos falar de acessibilidade, integração, sabe, de inserção. Latam passa a oferecer atendimento a clientes surdos com central online de intérpretes de Libras. A Latam acaba de se tornar a primeira companhia aérea do Brasil a atender clientes em língua brasileira de sinais, Libras, por meio da central de intérprete de Libras do Icon, empresa referência no setor de acessibilidade digital para surdos. O atendimento online com intérpretes agora está disponível para clientes que utilizam língua de sinais para se comunicar em latam.com, no Contact Center e em todos os 54 aeroportos atendidos pela empresa no Brasil. Palmas para a Latam. Acessibilidade é isso. Inclusão é isso, é você fornecer condições. Porque falar é fácil. Falar que vai promover acessibilidade é fácil. Mas muitos dos projetos que se dizem de acessibilidade no nosso país acabam sendo baguncinha, motivo para pessoas se apoderarem de dinheiro público. Essa é uma opção de acessibilidade totalmente feita por uma empresa, totalmente disponível por essa empresa, com outra empresa participando, que é lógico, não é uma ação de marketing, vai acabar se tornando uma ação efetiva, porque surdo também viaja de avião. Somente. E somente para deixar claro, tá? Anteriormente o atendimento para surdos era feito através do TDD, que era aquele telefone com acessibilidade, sabe? Sistema bem eficiente, mas bastante rudimentar. Então essa novidade ajuda. Simplesmente isso, ajuda, melhora. Em uma das rotas mais longas do mundo, outra cidade volta a ver o gigante A380. O maior avião de transporte de passageiros do mundo, o Airbus A380, voltou a ser utilizado em mais um destino da malha da companhia aérea árabe Emirates, a partir desse mês de dezembro. Lembrando, a Emirates, a maior compradora e operadora do A380 do mundo. Segundo a companhia aérea informa, essa é a primeira vez que seu grande jato de 2 andares pousa em Auckland, desde fevereiro de 2020, demonstrando que a demanda de passageiros continua crescendo. Esse serviço é diário sem escalas de Dubai a Auckland. Foi recebido no início da semana antes do primeiro verão, já todo aberto do país desde a pandemia. É o voo EK ou Eco Kilo 448, decola de Dubai às 10h05 e pousa às 11h05 horário local, e a gente está falando de fusos, tá? Então esse voo ele recuperou o título de rota mais longa da Emirates na rede, com 14.200 km, com tempo estimado de voo de pouco menos de 16 horas de Dubai para a Nova Zelândia e 17 horas e 15 minutos na outra direção. Isso torna um dos voos comerciais programados sem escalas mais longos do mundo. Veja, é o mais longo da Emirates e é um dos mais longos do mundo. Sabemos que desses voos mais longos do mundo, alguns são feitos com a 350.000 e com o 777.
ter uma rota dessa com a 380 é fenomenal. E eu acredito que o grande problema da inserção do A380 nessas rotas é justamente isso. Eu acredito que faltou sobrevida ao A380 por causa da... Como é que eu posso explicar? É muito fácil você massificar a rota e você tentar enfiar 500, 600 pessoas em um avião. Agora há pouco eu estava falando sobre o A350 da Azul, que vai ter 300 lugares na classe econômica. Ótimo, passagem de avião custa caro, aviação custa caro, combustível custa caro, mas acredito que está na hora da gente começar a repensar a classe econômica em voos longos. Ela pode dar uma melhorada, ela pode se tornar um pouco mais confortável. Temos que pensar nisso. A sobrevida da 380 talvez passasse por você ter uma classe econômica mais confortável, pela aeronave ter bastante espaço para você promover isso. Investe-se muito em classe executiva. A Emirates investe muito na sua primeira classe. Talvez, se o foco de conforto e de capacidade de passageiros na classe econômica fosse melhor, talvez o A380, por ser gigante, tivesse uma condição melhor de voo. Porque quem voa internacional talvez pagasse um pouquinho mais caro na passagem se as condições de conforto fossem melhores. Talvez isso fosse até um fator determinante para a troca de uma companhia aérea para outra. E mesmo em rotas como Miami, estou falando do Brasil, tá? Miami, Paris, Nova York, que são rotas bastante disputadas, talvez ganhasse quem oferecesse maior espaço interno, mais conforto. É algo para se pensar. Primeira aeronave C919 foi entregue, graças a Deus, finalmente foi entregue à China Eastern. Vamos à notícia. Porque essa é uma notícia interessante. Em 8 de dezembro, a primeira aeronave C919 de produção em série do mundo, com o número de registro Bravo 919 ou 19A, foi entregue ao primeiro cliente de lançamento do mundo, a China Eastern, com um selo que diz: o primeiro C919 do mundo, em chinês, está impresso na parte frontal do avião entregue. O C919 é o primeiro grande avião de passageiros da China de acordo com os padrões internacionais de aeronavegabilidade e possui direitos de propriedade intelectual independentes. Possui design aerodinâmico avançado, sistema de propulsão e materiais, além de menor emissão de carbono e maior eficiência de combustível. O C919 foi mais um dos aviões, ou das ideias de aviões chinesas, que tiveram bastante atraso, que tiveram bastante problema, mas que parece que finalmente conseguiu alavancar. Espero ver, se possível um dia, essas aeronaves no Brasil, tanto o C919 quanto o C929, que atrasaram bastante e que a gente sabe que, por ser chinesas, vão ter um mercado bastante reduzido. Mas quem sabe um dia. A ANAC abre consulta pública para a ampliação das autorizações de oficinas de manutenção de aviões. Olha, essa é uma notícia que custou, hein? Custou. A dificuldade que o Brasil tem de regulamentar isso. A Agência Nacional de Aviação Civil iniciou no dia 25 de novembro o período para a participação social na revisão das normativas relacionadas às oficinas de manutenção e de produto aeronáutico. A proposta busca dar maior flexibilidade de atuação às oficinas e simplifica o processo de autorização para novos serviços. O prazo para essas contribuições vai até 12 de janeiro de 2023. As informações do processo e a alteração dos formulários eletrônicos para contribuição foram reunidos nas páginas de organizações e tem um link nessa notícia do Aeroin. Custa. Mas a gente começa a vislumbrar modernização chegando, rapidez, agilidade, eficiência. Vamos que vamos.
Embraer leva os jatos Phenom 300E e o Praetor 600 na maior feira de aviação executiva do Oriente Médio. Olha a Embraer, tá chegando, hein? A fabricante Embraer está exposto no MIBA, a maior feira de aviação executiva do Oriente Médio, os aviões Phenom 300E e o Praetor 600 pela primeira vez. O evento acontece em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e a fabricante conta com um stand com presença do time de vendas e suportes. A MIB é uma organização regional daquela região do mundo que promove a aviação de negócios no Oriente Médio, Norte da África. E agora ele tem o MIBA Show, que eles patrocinam, mas se o evento tem o mesmo nome deles, não é bem patrocinar, é ser o dono. A feira tem mais de 8 mil profissionais de aviação e essa feira ela é realizada no Dubai World Trade Center e ela abrange todos os aspectos de aviação de negócios daquela região. E acredite, pode não parecer porque a gente não tem muita notícia, mas o Oriente Médio vende bastante aeronave executiva. A Embraer está indo para um lugar onde ela já tem alguma relevância, mas ela quer se tornar a mais relevante. Esse é um ponto bom. IATA e Travelist vão trabalhar juntas nos cálculos da pegada de carbono dos voos comerciais. Novamente, pegada de carbono é algo importante. Tenho minhas restrições contra veículos elétricos. Mas a Travelist, se elas vão se unir para fornecer aos consumidores os cálculos consistentes, precisos e deixar tudo isso amplamente disponível, isso vai ser bastante interessante. Pegada de carbono vai ser também um dos fatores determinantes para a pessoa que quer voar. Acredito que para o brasileiro ainda não, porque preço é muito relevante. Mas vai. Próxima notícia é Airbus A321 XLR, né? Extra Long Range, recebe aprovação especial da FAA devido ao risco de incêndio. Pois é. Após avaliar o novo tipo de tanque de combustível instalado no modelo A321 XLR, ainda em etapa de certificação, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, FAA, aprovou condições especiais dadas às preocupações sobre potenciais riscos de incêndio no avião. A análise partiu de uma preocupação da Boeing, tinha que ter a Boeing no meio, concorrente da Airbus, de que o tanque apresentaria muitos riscos potenciais. No entanto, a FAA disse em documento, visto pela Reuters, a agência Reuters, que exigirá que a metade inferior da fuselagem do A321 XLR, que abrange a área longitudinal do tanque, seja resistente à penetração de fogo para proteger os passageiros. Segundo a FAA, as condições especiais são necessárias porque o novo bimotor da Airbus inclui um tanque de combustível adicional moldado na fuselagem em vez de nas asas. O tanque está localizado em uma área da parte inferior da fuselagem que substitui parcialmente o compartimento de carga traseiro das aeronaves anteriores. A FAA indicou que as normas existentes para a proteção contra incêndio após um acidente não previam esse tipo de projeto e que as condições especiais eram necessárias para restabelecer um nível de segurança equivalente ao estabelecido pelas normas de aeronavegabilidade vigentes. Vamos lá. Normalmente aeronaves têm tanque de combustível nas asas. E quando elas têm tanque de combustível no dorso da aeronave, normalmente elas estão ainda na linha das asas, ainda naquela região onde fica o trem de pouso. Certo? A questão com a 321 XLR é que o tanque de combustível ele está disposto mais para trás, no compartimento traseiro, para ele ser uma aeronave de realmente extra longo alcance e realmente os dados de alcance da 321 XLR são fenomenais, são maravilhosos. Então a preocupação da FAA ela é importante porque onde já tem tanques de combustível padronizados, as aeronaves já têm, digamos assim, uma estrutura protegida melhor para isso.
A questão com o tanque de combustível do A321XLR é porque ele está em um lugar diferente de onde deveria estar. E por isso os reforços estruturais precisam ser comprovados. Então, com relação assim, ainda que a crítica seja da Boeing, a Boeing se mete em qualquer lugar onde qualquer outra pessoa está querendo ter algum sucesso, a gente já sabe. É uma prática da Boeing. Mas, como é uma questão de segurança, vá lá, né? Precisamos acreditar que a FAA não está só sendo cachorrinha da Boeing, e sim está fazendo um trabalho sendo pensado pela segurança. Haja vista que quando a FAA descuidou um pouquinho de segurança, o 737 MAX caiu e o 787 está dando problema um atrás do outro. Então, ponto para a FAA e vamos continuar o baile porque a gente precisa. E talvez é a última notícia do dia, tá? Mas é uma notícia que está abalando boa parte da América Latina na questão da aviação. É a crise no Peru. Incerteza em horários de voos devido à instabilidade política e presidente preso. Nessa madrugada, o presidente do Peru, Pedro Castillo, que foi eleito há pouco tempo, 1 ano e meio mais ou menos, ele resolveu dissolver o parlamento e decretar toque de recolher em todo o território peruano. No entanto, a decisão de fechar o Congresso e governar por decreto não se concretizou e ele foi detido, foi deposto. A vice-presidente Dina Boluarte tornou-se a primeira mulher presidente do Peru com a missão de recolocar a ordem no país, ela que já havia rompido com ele, alegando que ele não tinha capacidade para governar, porque ele tomou muitas decisões atrapalhadas no meio do caminho. Até aí, tudo bem. Apesar deles terem achado a solução com a vice assumindo, o toque de recolher continua e ainda existe muita dúvida sobre como o país vai ser comandado. Até agora, todas as companhias aéreas, inclusive a Latam, que tem base no Peru, e não é ter base, ela tem uma empresa no Peru, uma das empresas do grupo da holding Latam é no Peru. Por enquanto, com todas as particularidades da situação, as rotas estão sendo mantidas, os horários estão sendo cumpridos, mas ele já tem expectativas, ele já tem indícios de que tudo tende a mudar. Portanto, você tem rota indo, voltando do Peru. Estejam atentos porque qualquer coisa pode mudar a qualquer momento. Assim, a América Latina ela tem esse grande problema de que governo entra, governo sai. Inclusive no Brasil acontece isso, tá? As coisas mudam e quando você pensa que não, tudo mudou, seu voo é cancelado, vira um verdadeiro salseiro. Quando você menos espera, a América Latina, os países da América Latina, eles ficam caindo como dominó. Só ficar atento e aguardar e fé em Deus, você consegue ir e voltar numa boa. Entregue 788 aviões com paraquedas a pistão e a jato durante 2022 pela Cirrus. Cirrus é aquela empresa que faz o SR-22. É uma coisa incrível. Conforme a avaliação da Cirrus no Brasil, o mercado de aviação no Brasil vai se manter aquecido em 2023, seguindo o desempenho já sentido em 2022. Neste ano, as importações do Cirrus cresceram mais de 80% e a aeronave favorita dos brasileiros é o SR-22T da série SR, que são monomotores a pistão. Em todo este ano, a Cirrus vai entregar 692 aeronaves da SR e 96 do Vision Jet, sendo assim, mais de 700 aeronaves dessas que são conhecidas por ter paraquedas. Aliás, inicialmente quando o Cirrus foi lançado, quando a Cirrus inventou a história desses aviões com os paraquedas, muita gente deu de ombros, achou que não poderia ser, mas por enquanto a Cirrus está se mantendo no mercado, ela está conseguindo uma expansão e vou falar, é uma das grandes e boas surpresas da nossa aviação mundial. Parabéns, Cirrus, vocês merecem. Próxima notícia. Família retirada de voo da Latam após criança não ficar sozinha no assento. Uma confusão surgiu no voo da Latam Brasil após uma discussão envolvendo uma criança que não queria ficar sozinha no assento da aeronave.
A situação ocorreu no voo LA 3539 na última sexta-feira, dia 2, entre Goiânia e São Paulo, Guarulhos, operada por um A321 da Latam, aeronave de prefixo Papa Tango X-Ray Papa Fox, que foi a mesma usada da farofa da Jecai. O caso, porém, ganhou repercussão quando o pastor e missionário Alisson compartilhou o vídeo no seu Instagram mostrando a família saindo da aeronave. Segundo ele descreveu, a família estava indo para o Nordeste passar as férias de dezembro e o grupo era formado pelos pais da criança, os avós e um menino de 2 anos de idade. Após o embarque no voo, a criança não quis ficar no seu assento e pediu o colo da mãe, pois estava com medo e tenso. Porém, os comissários falaram que a criança não poderia seguir no colo nessa situação, já que tem mais de 2 anos de idade. O pastor relata que a criança ficou ainda mais apavorada e aumentou o choro e que a tripulação teria sido incompreensiva, falando para colocar o menino à força no assento. No final, a família acabou desembarcando, segundo o pastor, por decisão da própria tripulação que a expulsou. Já a empresa aérea afirmou que eles saíram por vontade própria, como mostrado em nota que você vai ver no íntegra do vídeo. E ela até é campeão mundial em ficar postando notas. Um dia eu vou fazer um vídeo contando a minha história com a aviação, por que eu gosto de aviação. E que tudo isso começou com a Latam, quando ela ainda era TAM, quando o finado comandante Rolim era vivo. Era uma outra conversa, uma outra história, enfim. Desisto de comentar o que a Latam se tornou. Desisto. E a última notícia do dia, acredito que seja... Sim, não é a última notícia do dia, porque eu quero fazer uma bem chocante. A segunda rota carbono neutro do Brasil registra 2.700 toneladas de CO2 neutralizadas em um ano. A Gol Linhas Aéreas informa que na última sexta-feira, dia 2, comemorou junto com a Climatec Moss o primeiro ano da segunda rota 100% carbono neutro no país, entre os aeroportos de Congonhas e de Bonito, no Mato Grosso do Sul. No dia 2/12, a Gol inaugurou essa rota, que já nasceu sustentável, porque essa rota ela já tem compensação ela tem compensação total de carbono para quem voar na Gol e sem nenhum custo adicional. Tá certo? É só um presente para os passageiros e um cuidado adicional para o planeta, como a própria Gol define. 2.700 toneladas de CO2. Parabéns para a Gol, parabéns para a Climatec Moss, parabéns. Estamos no caminho certo. Não é aviãozinho movido a bateria que vai resolver o problema. Tá? E vamos lá. Essa é a notícia que eu quero comentar. Empresa brasileira assina carta de intenção para até 40 aeronaves eVTOL da Eve. Ai, meu Deus. Vamos lá. A Eve Air Mobility, empresa criada pela Embraer, informa nesta quinta-feira 8 que assinou a carta de intenção da LOI, na sigla de inglês, com a Flybiz Aviation Limited, startup de mobilidade aérea avançada com sede em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, para a cooperação no desenvolvimento de operações de veículos elétricos de pouso e decolagem na vertical eVTOL no Brasil e na América do Sul, conforme acordo com a Flybiz. Irá comprar até 40 veículos eVTOL da Eve. É uma notícia para comemorar? É. Mas é um comentário, tá? É até um desabafo. Aeronaves eVTOL não são o futuro da aviação. Imagina que uma aeronave dessas ela vai voar com seus 2, 3, 4, 5 passageiros. Talvez o máximo de tamanho que um negócio desse vai ter vai ser o de um Cessna Caravan, transportando seus 15, 20 passageiros. Como é que isso vai substituir? Um 777-300ER que carrega seus 350 passageiros
em uma rota extremamente longa, ou não precisa nem ser uma rota extremamente longa, uma rota de 8 horas de voo, São Paulo, Miami, uma rota de 12 horas de voo, São Paulo, Paris. Honestamente, estamos investindo, que eu estou falando, o mundo da aviação está investindo em desnecessários. Uma aeronave dessa, metade do peso serão baterias, porque não temos tecnologia suficiente para substituir ainda os íons de lítio. Baterias de íons de lítio são muito pesadas. Em um carro convertido de combustão para elétrico, quase dobra o peso. E na aviação, peso é muito preponderante, porque peso interfere diretamente na sustentação. Quanto mais pesado, mais força precisa para decolar. Então, entendeu? Mais peso precisa de mais força precisa de bateria mais potentes, ou das condições atuais as baterias vão gastar muito e ter longevidade reduzida, tanto em alcance quanto em vida útil. Estamos nos precipitando no VTOL, estamos nos precipitando nas aeronaves elétricas. Desculpe-me o mau jeito de falar, mas essas aeronaves vão no máximo substituir os helicópteros. Aliás, até essa aeronave da Flybiz, eu vou deixar a imagem, ela me parece muito mais um helicóptero desengonçado. Ela me parece muito um MV Agusta com tudo colocado no lugar errado. Para essa funcionalidade, preferi um helicóptero. Mas é assunto para outro vídeo, porque daqui a pouco vão ser lançados também helicópteros elétricos e afins, e a gente não está chegando em soluções de combustíveis para a aviação se tornar sustentável a curto prazo. A melhor medida que nós temos até então é o SAF. E, enfim. Bom, galera, esse é mais um vídeo do canal, é a atualização, é o segundo tempo das notícias de hoje. Tá certo? Eu gostaria de agradecer todo mundo que gostou do conteúdo. Deixa o like, se inscreva no canal. Precisa dar essa forcinha. Eu quero continuar fazendo esse conteúdo. Eu quero continuar falando de aviação. E é isso aí, gente. Um forte abraço e até mais.